Olá, Guilherme Gouveia por aqui. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para responder o Caio. O Caio mandou a seguinte pergunta através de um comentário em um dos meus vídeos. Guilherme, o projeto desse quartinho do seu cliente precisa passar pela prefeitura? Qual que é o contexto dessa pergunta? Eu fiz um vídeo mostrando ali um pouco da minha rotina, a rotina de um engenheiro civil, e nessa rotina eu estava desenvolvendo um projeto para um cliente. Esse projeto era para a reforma do quarto desse cliente, para a decoração do quarto dele, onde ele queria aproveitar ali um pedaço do quarto para fazer um cantinho da inspiração, um cantinho da leitura, onde ele teoricamente descansaria, dedicaria 1, 2 horas do dia ali para ler, para descansar, e seria um espaço para ele pensar, para ele refletir e ter inspirações ali no decorrer do seu dia. E sobre isso, o Caio mandou essa pergunta, se esse projeto de decoração, esse projeto de reforma do quarto do cliente, precisaria passar pela prefeitura. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem algumas diferenças aí, alguns tipos de reforma e diferentes tipos de imóveis. Por exemplo, se eu moro em um apartamento, em um condomínio vertical, qualquer tipo de reforma que eu vá fazer na minha construção, no meu apartamento, eu preciso notificar o síndico. 100% dos casos eu sempre vou precisar notificar o síndico em alguma reforma. E o síndico vai definir se eu preciso apresentar para ele um laudo de reforma, um memorial descritivo e uma RT. Por que são necessários esses documentos em alguns casos? Se o síndico entende que aquela reforma traz risco à segurança de outros moradores, das pessoas, ele vai solicitar ali a presença de um engenheiro que vai te fornecer esse memorial descritivo, que vai fornecer para você a RT e o laudo de reforma. Em quais casos ele pode pedir? Troca de piso, alteração na rede elétrica, manutenção na rede elétrica, manutenção na rede de esgoto, rebaixamento de teto, qualquer coisa que mexa ali na estrutura, que envolva estrutura, ou algumas outras instalações que pode trazer risco para a construção ou para as outras pessoas. Ah, Guilherme, eu vou fazer só móveis planejados na minha casa, não tenho a reforma, eu vou pintar o meu quarto. Nesse caso, você pode notificar o síndico, é só a pintura, não coloca ninguém em risco, não envolve a saúde das pessoas próximas, não envolve... Então você não precisa necessariamente da liberação do síndico para fazer uma pintura, mas é legal você notificar, porque é ele quem vai falar para você se você tem que ter a presença de um engenheiro ou não. Agora, se você mora numa residência, numa casa, não necessariamente que seja em condomínio fechado, em associação, em bairro aberto, preciso notificar a prefeitura da minha reforma, o projeto precisa passar pela prefeitura, você precisa saber que existe aí algumas regras. Por exemplo, se a minha reforma envolve demolição, precisa passar pela prefeitura. Se envolve construção, precisa passar pela prefeitura. Como assim demolição e construção? Pensa, por exemplo, que eu tenho uma casa, uma residência, e eu aprovei o projeto na prefeitura com um determinado layout ali, 2 quartos, uma sala, uma cozinha, a sala era separada da cozinha, e aí eu decidi abrir toda aquela sala, integrar com a cozinha, eliminar um quarto, mudou completamente o layout da minha casa. Se vai ter a mudança de layout, se tem, no caso tem a demolição, você precisa notificar a prefeitura, você precisa de um projeto de reforma e de um alvará de reforma. Por quê? Porque senão a sua construção ela fica em desacordo com o projeto que tem aprovado. Então você precisa regularizar isso antes de fazer a reforma. E no caso da construção, a mesma coisa. Vou fazer uma única parede, o ambiente é integrado, resolvi fechar uma parede. Muda ali o seu layout, você precisa fazer um projeto para apresentar para a prefeitura dessa mudança de layout. Qual outro caso que você precisa apresentar para a prefeitura? Em casos de acréscimo ou diminuição de área. Tem uma casa de 100 metros quadrados, vou fazer uma piscina de 2x3, ou seja, vai acrescentar 6 metros quadrados na minha construção. Preciso notificar a prefeitura. Você precisa de um projeto incluindo essa piscina para aprovar na prefeitura. Vou construir uma garagem. A garagem vai ser toda de alvenaria, toda fechada, ou vai ser de abrigo desmontável, por exemplo, feito em madeira, feito com elementos que você pode desmontar sem demolir nada. Por exemplo, estrutura metálica, estrutura de madeira. É abrigo desmontável? Você precisa notificar a prefeitura. Ou então, no caso da demolição, da diminuição da área. Tem uma edícula no fundo do meu quintal e eu resolvi demolir aquilo. Está tirando a área construída do seu imóvel.
A mesma coisa lá da alteração de layout. O seu projeto aprovado, o seu Habits, é para uma residência de 100 metros quadrados construída. E você tirou um cômodo lá de 10 metros quadrados, a sua construção passou a ter agora 90 metros quadrados. Então alterou o seu projeto, a área construída em projeto está incorreta e o seu Habits também está incorreto. Você precisa regularizar. Agora, se for só uma reforminha simples, como a que eu estava fazendo para o cliente, de decoração ali, de mudança de layout dentro do quarto dele, não do imóvel como um todo. Mudança da cama, aproveitar mais o espaço dentro do quarto. A gente pensou ali onde a gente poderia colocar uma poltrona com uma mesa lateral, colocar uma luminária de chão que ele queria. No contexto geral, tudo ali estava dentro do quarto, numa decoração dentro do quarto. Nesse caso, não precisa passar pela prefeitura, porque não envolve acréscimo de área, diminuição de área, mudança de layout, nada disso. A questão do layout é do layout do imóvel como um todo e não do layout interno ali, só de onde estão locados os seus móveis. Isso não precisa passar pela prefeitura. Então, Caio, espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Eu já respondi para você no comentário, mas eu achei a sua dúvida uma dúvida muito bacana e resolvi gravar esse vídeo. De repente outras pessoas também têm essa dúvida. Então, se você gostou, já curte aqui o vídeo, já se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilha com um amigo também que de repente precisa saber dessa informação. Valeu!